Olá, eu sou André Sobreiro e esse é o 11º encontro para estudo do livro Céu e Inferno, obra fundamental da doutrina espírita, de autoria, o livro, de Allan Kardec. Como de costume, vamos à nossa prece inicial. Convido os amigos que nos acompanham nesse momento, independente de ser no sábado, quando ele é exibido como estreia ou posteriormente, a fecharmos os olhos, buscarmos a interiorização tão necessária para o nosso autoburilamento, que tenhamos durante esses minutos foco no espírito imortal que precisa esclarecer-se para encontrar as imperfeições e também o caminho da correção. Respire profundamente, pausadamente. Sinta a paz te envolver. Caso você sinta alguma forma de desconforto, possivelmente advinda do plano espiritual, da aproximação de algum irmão necessitado, procure controlar-se. Controle seu pensamento, foque o seu pensamento no estudo desse encontro, na transformação moral e nas possíveis alterações da nossa prática doutrinária. Amigo Jesus, nós não temos palavras para agradecer tudo que tem nos acontecido, Senhor, até aqueles fatos e aquelas ocasiões, aquelas circunstâncias que numa primeira análise parecem desagradáveis. Mas você sabe, Senhor, e nós estamos aprendendo que tudo isso visa o nosso aperfeiçoamento. Agradecemos a presença dos teus homens de confiança, Senhor, dos espíritos amigos, nossos anjos de guarda e demais espíritos interessados no estudo da terceira revelação do Consolador prometido. E é nesse clima de gratidão e de expectativa pelo aprendizado que nós rogamos permissão maior para iniciar as atividades no plano físico. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, sintam-se abraçados e abraçadas, ainda que virtualmente. Obrigado pela presença de cada um de vocês, obrigado pelo carinho de sempre, pela oportunidade que me dão de estarmos estudando a obra e o pensamento de Kardec, a obra, no caso, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então perceba comigo que o foco é estudarmos a justiça divina pela ótica espírita. Esse é o 11º encontro, como vocês podem ver nesse bannerzinho logo abaixo do meu rosto. E nós estamos no primeiro capítulo, chamado O Futuro e o Nada, ou O Porvir e o Nada, depende do tradutor que você escolheu para estudar conosco. Como de costume, a gente vai fazer uma leitura rápida, o mais superficial possível, embora eu tenha o hábito de prometer superficialidade nessa leitura, mas nunca consigo. Então nós vamos fazer a leitura e mais superficial possível para relembrar, Porque esse slide primeiro da tarde de hoje é, na verdade, o último do estudo anterior, então a gente vai relembrando conceitos, relembrando em que ponto do bate-papo nós estamos, dividindo tela. Allan Kardec nos dizia assim há uma semana: se a religião é impotente contra a incredulidade, se a religião não consegue desconstruir a incredulidade, é porque lhe falta alguma coisa para combatê-la, de tal modo que, se ela permanecesse na imobilidade, em um tempo dado estaria irremediavelmente ultrapassada. Então perceba que Allan Kardec está nos dizendo que a religião muitas vezes tem sido não muito competente, não muito eficiente, ineficiente, ineficaz no combate à chamada incredulidade. Por quê? Porque tem faltado argumentação, tem faltado lógica, que foi o conteúdo trabalhado
no encontro anterior. E se continuasse assim, num dado tempo, em mais ou menos tempo, o conceito religioso estaria ultrapassado. Ninguém mais gostaria, ninguém mais teria afinidade com as ideias religiosas. E Kardec prossegue. O que lhe falta nesse século de positivismo, de certezas, de averiguação, em que se quer compreender antes de crer, olha a importância dessa frase na construção do conhecimento espírita. A lógica nos faz compreender antes de acreditar. Enquanto a gente acredita, enquanto a gente constrói a nossa certeza, a nossa fé, a nossa crença, é necessário esse movimento de compreensão. E é nessa compreensão que nós construímos aquela fé que Allan Kardec chamou de inabalável. Fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então veja a necessidade da construção de uma fé robusta pelo entendimento. Se eu tenho no meu interior a certeza de um dos princípios fundamentais de uma ciência, de uma religião, no nosso caso, dos princípios fundamentais da doutrina espírita, a nossa fé se fortalece a um ponto em que a gente cai menos nas nossas imperfeições e nos nossos momentos de queda vibratória, de desânimo, de tristeza e etc, etc. O grande exemplo que a gente pode citar aqui é a construção em nós da certeza da imortalidade, daquilo que nós costumamos chamar de consciência da imortalidade. Aqueles que têm consciência da imortalidade caminham com muito mais tranquilidade na vida, porque sabem que a encarnação é um momento. Nós temos trabalhado esse conceito em algumas lives que temos feito, quando discutimos os aspectos morais da imortalidade da alma. Então perceba comigo a importância desses conceitos na construção da nossa fé robusta, da nossa fé inabalável. Eu volto nesse momento a dividir tela para a gente poder encerrar esse primeiro slide, que, como nós dissemos, é o último do encontro anterior. Quando Kardec nos diz assim: é a sanção de suas doutrinas pelos fatos positivos, ou seja, aquilo que as religiões vinham pregando, e eu diria, vem até hoje, não tem encontrado sanção, não tem encontrado confirmação, não tem encontrado concordância nos fatos da vida. Então fica uma conceituação meio de utopia, né? Meio utópica. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Então perceba, e aqui nós vamos nos lembrar, que embora ciência material e ciência espírita sejam coisas diferentes, nós ainda não encontramos na ciência formal nenhum dado positivo, já confirmado, que venha desmentir os princípios fundamentais da doutrina espírita. Ao passo que muitos dogmas religiosos, por exemplo, a ressurreição da carne, é absolutamente desmentido pela ciência, e o próprio Kardec vai dizer que uma matéria, quando se desfez, quando as ligações químicas dos seus elementos foram desfeitas, não podem ser refeitas. E aí que muitas vezes o pensamento religioso desvia para o chamado milagre, ou seja, é necessário acreditar no milagre para que a pessoa possa, de alguma forma, tentar explicar essa crença. E para encerrar esse primeiro slide, que é o último do encontro anterior, se ela diz branco, ou seja, se o pensamento religioso diz branco e os fatos dizem preto, ou seja, se os fatos desmentem a pregação religiosa, é preciso optar entre a evidência, que são os fatos, e a fé cega, que é aquilo que é pregado contra os fatos. E aqui nós iniciamos o trecho de hoje do nosso estudo com Allan Kardec dizendo assim, é o item 4, lembrando que nós ainda estamos no primeiro capítulo. É nesse estado de coisas que o Espiritismo vem opor um dique, uma barreira, à invasão da incredulidade, não só pelo raciocínio, pela lógica, não só pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, a incredulidade, evidentemente, mas pelos fatos materiais, fazendo tocar com o dedo e com o olho a alma e a vida futura. Ou seja, as próprias almas manifestando-se através dos médiuns, seja pela mediunidade e efeitos físicos,
seja pela mediunidade de efeitos inteligentes, os fenômenos inteligentes, e são esses fenômenos que Allan Kardec está chamando de fatos materiais. Através dessas manifestações, a doutrina espírita vem mostrar que a alma existe sim e que é necessário enxergar a vida dessa perspectiva, porque a alma é imortal. E o princípio de causalidade faz com que o nosso futuro seja determinado pelas nossas ações de agora. Então veja que entender isso e adequar as nossas ações à lei de Deus é uma urgência. Kardec prossegue: cada qual é livre, sem dúvida, em sua crença, de crer em alguma coisa ou de não crer em nada. Então atentem para esse slide. A lei de liberdade nos dá o direito de acreditar naquilo que nós queremos, naquilo que faz sentido para nós. Então veja que é direito do materialista assim ser ou assim acreditar, nisso acreditar. O problema é o que Kardec vai discutir agora. Atentem para isso. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, no pensamento das massas, sobretudo na juventude, a pregação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição, às vezes na hierarquia social ele tem uma posição de destaque, semeiam na sociedade germes de distúrbio e de dissolução e incorrem numa grande responsabilidade. Atentem para esses conceitos. Cada um de nós é livre para acreditar naquilo que faz sentido para si. Mas cuidado com aquilo que você ensina para os outros, que você transmite para os outros, porque você pode estar ensinando conceitos que, na interpretação da pessoa, podem dissolver uma personalidade. Podem levar a pessoa a desistir dos seus valores, das suas crenças, da sua família, do seu trabalho e se tornar um fardo para a sociedade. Então você tem direito, e eu também, de acreditar naquilo que faz sentido para você, mas cuidado com o que você ensina. Foi isso que Kardec trabalhou para a gente nesse slide. E esse slide é interessantíssimo, ele é fenomenal. É direito do materialista querer viver como um materialista? É direito de um nihilista acreditar nessa crença, nessa doutrina? Mas transmitir materialismo, transmitir nihilismo é dissolver famílias, valores, instituições, crenças e levar a pessoa a uma vida absolutamente pautada não na construção de valores, mas pelo contrário, na desconstrução dos valores e apegada apenas no agora. Cuidado com o que nós estivermos transmitindo para as pessoas que nos cercam, e Kardec prossegue. No item 5, a outra doutrina que se defende de ser materialista, ou seja, que alega não ser materialista, porque admite a existência de um espírito inteligente fora da matéria, é a da absorção do todo universal, é uma variação do panteísmo, tá? Aqui Kardec vai trabalhar o panteísmo e uma variação do panteísmo. Vamos ver isso com calma. Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila no nascimento uma parcela desse princípio que constitui a sua alma e lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Ou seja, esse princípio, que seria um todo universal, perde uma parte, perde um pedaço, vamos dizer assim, e esse pedaço seria o que nós chamamos de nossa alma ou nosso espírito. Eu sei que a linguagem é inadequada porque para nós espíritas nós não temos uma alma, nós somos alma. Mas, por favor, não se apeguem na linguagem, apeguem-se na ideia. Então, nós, como espíritos imortais, a parte inteligente de nós seria, então, segundo essa doutrina, um pedaço desse todo universal que se desprendeu e assumiu um corpo, tá? Na morte, essa alma, essa parte não material que se desprendeu do todo, retorna à origem comum, volta para o todo e perde-se no infinito como uma gota d'água no oceano, tá? Aqui é necessário que os amigos que nos acompanham, que eu não posso, pelo fato do estudo ser gravado,
Eu não posso estar consultando vocês no chat agora para saber se está ficando clara essa conceituação, embora eu me lembre que essa doutrina, o panteísmo e essa pequena variação do panteísmo que vai ser citada nesse momento, foram discutidos pelo próprio Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e no estudo que nós fazemos sobre o Livro dos Médiuns, nós também trabalhamos um pouquinho do panteísmo quando defendemos a ideia de Kardec sobre a conservação da individualidade. Então eu acredito que para a maioria dos amigos que estão conosco nesse momento não seja um grande problema entender o pensamento panteísta e essa pequena variação do panteísmo que vai ser trabalhada ao mesmo tempo agora, mas nós vamos conseguir diferenciar em que momento Kardec fala do panteísmo e em que momento Kardec fala dessa variação do panteísmo, ok? Então eu não tenho como perguntar para vocês se vocês estão entendendo, mas digo que se for possível, se você não estiver entendendo o conceito de panteísmo e dessa variação do panteísmo, dá uma parada nesse vídeo, vai para o Livro dos Espíritos e estude a essência do panteísmo discutida por Allan Kardec ali, para que você possa entender a conceituação que Kardec está citando no livro Céu e Inferno e que nós estamos tentando comentar. Voltando a dividir tela, Kardec nos diz assim: essa doutrina está, sem dúvida, um passo adiante do materialismo puro, visto que admite alguma coisa ao passo que a outra, o materialismo, não admite nada. Mas as consequências são exatamente as mesmas. Então, o panteísmo e essa variação do panteísmo admitem em nós alguma coisa que não é matéria. Portanto, são doutrinas espiritualistas, porque para elas existe em nós alguma coisa que não é matéria. O problema é, se nós somos absorvidos por esse todo, se nós retornamos ao todo depois da desencarnação, depois da morte, o que Allan Kardec diz aqui? Opa! As consequências são exatamente as mesmas. Que diferença faz se você deixa de existir, que é a crença materialista, ou se você volta para o todo e perde a individualidade, que é o panteísmo? Não tem diferença. Por isso que Kardec encerra o slide dizendo o quê? As consequências são exatamente as mesmas. Vamos ver isso? Quer o homem esteja mergulhado no nada, materialismo, deixou de existir, ou no reservatório comum, panteísmo, voltou para o todo, é o mesmo para ele. De qualquer forma, ele deixou de ser ele mesmo. Eu espero de coração que os amigos estejam entendendo essa conceituação, porque é muito importante entendermos isso. Um dos princípios fundamentais, e na minha maneira de entender, princípio extraordinário do Espiritismo é a conservação da individualidade. Isso é muito importante. E se você é médium ou participa de uma reunião mediúnica, a conservação da individualidade tem também a sua importância, porque é pela conservação da individualidade que o espírito, ao se manifestar por um médium, mostra as suas características. Mas, como o estudo não é da mediunidade, a gente não pode mergulhar com profundidade nisso. Kardec prossegue, então. Se no primeiro caso, materialismo, ele é aniquilado, ou seja, só existia matéria, a matéria morreu, portanto não sobrou nada. No segundo, perde a individualidade. Por quê? Porque voltou para o todo. Portanto, é como se não existisse mais. Estão entendendo a lógica de Kardec? Como que esse homem tinha uma capacidade extraordinária de pegar essas doutrinas e entender a essência delas para ir desconstruindo isso que nós podemos chamar de sistemas? E ele prossegue. As relações sociais são rompidas para sempre. Se você deixou de existir ou se você voltou para o todo. De qualquer forma, aqueles que partiram antes de nós, segundo essas duas doutrinas, deixaram de existir. Ou seja, os nossos entes queridos, segundo essas doutrinas, não existem mais.
E se você se lembrar, mesmo antes de ser espírita, todos nós já acreditávamos que os nossos entes queridos estavam em algum lugar, portanto, eles continuavam existindo. Essa crença, ela é não só contrária aos princípios fundamentais da doutrina espírita, mas contrária às crenças que nós trazemos desde muito tempo. A gente sempre acreditou que os nossos entes queridos continuavam vivendo, não fisicamente, e estavam em algum lugar. Aí vem a grande diferença da conceituação espírita, né, dos lugares, mas de qualquer forma a gente sempre acreditou que os nossos entes conservavam a si mesmos, né, mantinham-se vivos, não fisicamente, e de alguma forma, se nos amavam, continuavam nos amando. E o codificador prossegue. O essencial para eles é a conservação do seu eu, é a conservação da individualidade, que não acontece nem no panteísmo, porque você volta para o todo, nem com o materialismo, que é morreu, acabou. Sem isso, que lhe importa ser ou não ser? Aí você vai se lembrar da primeira frase do livro O Céu e o Inferno, primeiro capítulo. Ser ou não ser? Eis a questão. Agora você entendeu por que a frase existe, por que a frase está lá. Ao morrer eu continuo existindo ou não? Segundo a doutrina espírita, continuamos existindo e continuamos sendo exatamente nós mesmos. O futuro para ele é sempre nulo. É a vida presente a única coisa que lhe interessa e preocupa. Isso no caso, evidentemente, do materialismo, do niilismo. E agora, Kardec acrescenta uma ideia a mais, que é a do panteísmo. Do ponto de vista de suas consequências morais, essa doutrina, o panteísmo e essa variação, é tão nociva, tão desesperadora, tão excitante do egoísmo quanto o materialismo propriamente dito. E lembre-se que alguns encontros, Kardec tinha nos falado do materialismo e do niilismo sendo excitantes do egoísmo, e a gente discutiu isso aqui com bastante profundidade. E o que ele está dizendo agora para a gente encerrar o estudo de hoje? Que essa doutrina chamada panteísmo e essa pequena variação, que ele vai caracterizar melhor no próximo encontro, também tem esse potencial nocivo de excitar o egoísmo, porque se eu vou voltar para o todo, se eu vou deixar de existir como individualidade, então é melhor eu aproveitar o tempo que eu tenho como individualidade. Então isso excita o egoísmo. Gosto muito desse texto de Kardec e faço votos de coração que os amigos tenham compreendido, estejam sentindo a mesma emoção que eu, ao entender essas ideias e entender a profundidade do pensamento de Kardec. Agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Obrigado. Não esquece da gente nas orações, a gente está estudando a doutrina espírita, passa o pouquinho que sabe, mas tem muitas dificuldades a enfrentar na construção de um ser melhor, de um ser mais adequado à lei de Deus, ao exemplo do Cristo há 2000 anos. E se você puder, curte esse vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal, compartilha, para que a gente possa estimular o estudo do pensamento de Kardec. Não se preocupe, porque eu não estou querendo divulgar o expositor, estou querendo divulgar o pensamento de Kardec. E se alguém estudar esse vídeo, se sentir encorajado a estudar e, ao estudar, discordar da gente, não tem problema. Discordar não é pecado. A gente só quer estimular o estudo. Então que esse encontro seja, assim como os outros que já foram feitos e aqueles que ainda virão, ponto de partida, nunca ponto de chegada, nunca meta, e sim o pontapé inicial. Obrigado. Deus abençoe.